Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Ricardo Frois, eu sou especialista de segurança Microsoft e hoje vou falar sobre ferramentas de segurança Microsoft. Na nossa agenda, nós estaremos conhecendo as ferramentas de segurança Microsoft, como o WSUS, o Windows Defender, o MBSA e o MSAT, o Microsoft Security Assessment Tool. Entre tantas ameaças que vem apresentando hoje no nosso ambiente, até mesmo de internet, intranet, ambiente interno, ambiente externo, enfim, todas as nossas redes, todos os ambientes conectados hoje, então nós temos diversas ameaças aí, entre vírus, clonagem, spyware, roubo de informações, ataques estruturados. Então hoje até mesmo as maiores dos ataques partindo de ambiente interno, temos que se proteger aí também contra ataques partindo de ambiente externo, enfim. Hoje proteção é praticamente uma das coisas fundamentais a um ambiente. Trago para vocês aqui uma das ferramentas Microsoft, chamada WSUS, que seria o Windows Server Update Service. Era uma nova versão do antigo WSUS que nós tínhamos. Hoje o WSUS aí, ele aborda diversos produtos da linha Microsoft. Então o WSUS seria uma ferramenta para você fazer atualizações. Até eu digo aqui para vocês, onde ele é um componente que oferece a redes Microsoft uma solução segura e efetiva quanto à parte amigável de gestão de patches. Então você fazer o controle de atualizações de Service Packs, de cabeça, de todos praticamente os produtos Microsoft. Nós temos hoje a ISA Server 2004, 2006, já abordando pelo WSUS. Então o WSUS ele representa um passo importante para poder você garantir tanto a parte de gerenciamento e de atualizações de todos os desktops e até mesmo algumas aplicações de servidores utilizando essa ferramenta. Então ele é um componente no momento que ele trabalha no modelo de client-servidor e é uma ferramenta gratuita Microsoft. Existem diversos métodos de implementação do WSUS, são 4 modos ao todos, onde você pode estar trabalhando com um servidor único, uma hierarquia padrão, ou hierarquia replicada, ou até mesmo no modo de hierarquia desconectada. Estaremos vendo cada um desses modos, seguindo-se para o primeiro, que seria de servidor único. No modelo de servidor único, eu quero representar para vocês onde nós teremos um servidor WSUS, né? E todos os clientes estarão apontando para esse servidor, esses clients também estariam apontando para esse servidor e buscando atualizações dele. Então eu teria hoje um ponto centralizado quanto à parte de atualização dos meus desktops e servidores, e eu ainda consigo gerar relatórios, ter toda a parte de gerência de patches, consigo agendar o momento de atualizações e sem intervenção com o usuário. Então no modelo de servidor único eu tenho um servidor WSUS, tenho diversos clientes no meu ambiente, posso até mesmo ter alguns servidores, e o WSUS estaria fazendo a atualização desses grupos, e aí eles vão estar podendo receber essas atualizações. Então, no modelo servidor único, eu tenho um single WSUS, tenho um único servidor na minha rede, e eu quero que todas as atualizações partam a partir desse servidor. No modelo de hierarquia padrão, seria onde eu tenho 2 WSUS. Eu posso até mesmo estar trabalhando com WSUS em cenário de matriz e filiais. O que eu quero mostrar para vocês aqui no sentido de hierarquia padrão, seria onde eu tenho um servidor pai e servidor filho. Então as operações são independentes, as atualizações são aprovadas independente também em cada servidor. Ou seja, no servidor pai, ele vai lá, baixa as atualizações, hoje da Microsoft, né? O WSUS está 100% integrado com o site da Microsoft, através do Microsoft Update. Ele vai até o site da Microsoft, baixa essas atualizações, tem tudo isso guardado no banco de dados, ele atualiza os desktops e até mesmo demais servidores. No servidor filho, que pode estar na sua mesma empresa, servindo como se um WSUS secundário, ou até mesmo estiver numa filial sua, ele estaria fazendo a parte de replicação desses patches para aquele outro ponto. Então hoje eu posso estar segmentando o meu WSUS, trabalhando com servidor pai, servidor filho, colocando um filho de repente numa filial minha, e aí nessa filial eu tenho mais 2, 3 desktops lá, para poder retirar aquela carga que eu possa estar tendo no meu link de conexão entre esses 2 pontos. Então eu colocaria um servidor pai na matriz, ele faz a atualização de todos os desktops e servidores da minha empresa aqui na matriz. E ter um servidor filho na minha matriz, na minha filial, e na filial ele estaria atualizando as máquinas de lá. Então eu tenho um ganho aqui em relação à parte de replicação de patches. Então todos os patches, as atualizações são baixadas para o WSUS
pai, o WSUS fecha esse pacote, envia para o WSUS filho, e o WSUS filho faz a replicação na filial. No modelo de hierarquia replicada, nós temos o servidor pai e filho também. Só que as atualizações são aprovadas no servidor pai e elas são forçadas para o servidor filho. Então eu faço uma atualização no pai e eu forço para que isso aconteça no filho também. Tá? Então hoje eu tenho esse ambiente também interligado, muito parecido com o cenário que nós vimos anteriormente, só que aqui qualquer atualização que partir, que eu tiver no pai, eu vou forçar para que ela aconteça no filho e eu vou forçar para que o filho faça a replicação naquele exato momento. Esse seria o modelo de hierarquia replicada. E o último modelo que nós temos é o hierarquia desconectada, onde eu tenho o servidor pai e filho sem conectividade e o procedimento é específico para preparação e até mesmo para importação. Então, esse segue praticamente aquele nosso segundo modelo, onde eu tenho um WSUS numa matriz, um outro WSUS na filial, só que ele não tem uma ligação direta entre servidor pai e filho. Ou seja, essas atualizações vão através de disquetes, pendrives, CDs, eu pego essas atualizações, gravo numa mídia qualquer, coloco, importo ela para dentro do meu WSUS da filial ou de qualquer outro ponto, até mesmo um WSUS secundário, trabalhando 2 WSUS na sua própria empresa, e eu faço essa atualização do meu WSUS manualmente. Então eu pego todo esse pacote do pai, replico para o filho através de mídia e eu peço para que ele faça a atualização. Então a parte de gerenciamento de pets futura é o que vem para o WSUS. Então nós temos aí, hoje ele 100% interligado com a Microsoft, baixando atualizações do Microsoft Update, combinando todas as funcionalidades do Windows Update e do Office Update também. Ele tendo suporte a produtos adicionais da Microsoft, como eu citei, ISA 2004, ISA 2006, nós temos Exchange, SQL, tudo isso podendo ser feitas essas atualizações através do WSUS. Melhoria na parte de administração e reportes, né, e relatórios também que o WSUS traz para nós, e aumento na eficiência de banda no momento que eu estiver trabalhando com 2 WSUS. Bom, vamos à nossa primeira demo. Nessa demo eu vou demonstrar a vocês o uso do WSUS, Windows Server Update Service, a ferramenta gratuita da Microsoft de atualização. Ok, pessoal, agora eu vou chamar a interface do Windows Server Update Service. Clique em All Programs, Administrative Tools. Nós temos aqui o Microsoft Windows Server Update Service. Esse é o nosso WSUS. Ele abre aqui a nossa interface de bem-vindo, então, como praticamente todos os produtos da Microsoft, nós temos uma interface de bem-vindo ao produto, um get sobre novas informações, sobre o WSUS. Aqui nós temos um número total de atualizações, chegando a 157, quantos foram aprovadas, quantos foram tentados atualizar e não foram aprovadas, quantos ele não conseguiu atualizar, então houve um decline de atualização, então no total de 157 é o que eu tenho disponível, foram 154 efetuado um decline, não foi atualizado, não foi autorizado a fazer a atualização. A gente seguindo aqui, nessa primeira interface nós temos o home, nós temos os status do nosso servidor, em updates nós temos a parte de atualizações, são as atualizações disponíveis, ele está processando, podemos aguardar aqui alguns instantes. Então aqui eu tenho uma lista de atualizações chegando ao todo em 157. Reparem que praticamente todos aqui estão com esse ícone, que são as que não foram aprovadas. Eu tenho inclusive aqui 3 atualizações pendentes, que são do novo antivírus Microsoft, que é o Forefront Client Security. Eu posso pedir para poder mostrar todas as atualizações, ou somente as atualizações críticas, ou apenas as atualizações relacionadas ao WSUS para pets, posso estar customizando, pedindo para poder mostrar apenas as que foram instaladas, removidas, decline, ou todos os pets. Então, essa seria a segunda interface do WSUS relacionada à parte de updates. Detalhes do patch, status, se houve revisão, se não houve, então ele conecta ao nosso WSUS e traz para nós mais algumas informações. As revisions, então ele mostrando as novas definições do Windows Server Update Service e mostrando aqui em relação ao Forefront Client Security. No terceiro botão aqui nós temos os relatórios, o report.
Nós podemos estar gerando relatórios relacionados às atualizações. Eu quero saber os status das atualizações. Quantas atualizações foram feitas? Eu posso pedir para poder listar para mim todos os computadores, somente as máquinas instaladas, as que precisam, as que não precisam, as desconhecidas, as que eu tentei fazer a implementação e falhou. E eu clico no botão Apply, ele está me mostrando apenas, nesse exato momento, os computadores que têm os patches, que os patches foram implementados. No nosso caso ainda não temos nenhum, não fizemos uma replicação, tá ok? Nós temos aqui também na última aba aqui, na penúltima aba, retificando, então no quarto botão, Computers, eu iria visualizando todos os meus clientes aqui hoje que respondem ao Windows Server Update Service. No meu caso eu tenho dois clientes, que seria o Cairo e o Jamaica. Então hoje eu tenho esses dois clientes, um é um servidor, o outro é uma máquina rodando o Windows 2003, então no nosso servidor aqui no Jamaica, que é inclusive o que nós estamos, seria o nosso próprio servidor Windows Server Update Service. Nós temos nesse servidor aqui também um banco de dados SQL e um Forefront Client Security. Nós temos o Cairo, que é uma outra máquina também rodando o Windows 2003. Então vocês reparem, nós temos já o status desse desktop, desse servidor e o tipo de sistema operacional que está sendo rodado nele. Inclusive ele traz mais alguns detalhes que nós podemos observar mais abaixo. Aqui ele até aponta que seria, em relação à informação do hardware, ele já demonstrando que isso é uma máquina virtual. No último botão aqui, em Options, nós temos aqui mais detalhes sobre o Windows Server Update Service. Se eu clicar em Synchronization Options, eu posso estar agendando, estar montando o schedule para o Windows Server Update Service. Que hora que ele vai fazer essa replicação, que hora que ele vai fazer essa parte de atualização. Nós temos aqui produtos e classificação. Vou mostrar para vocês agora todos os produtos e classificação que nós temos. Então eu clico aqui no produto, no Products in Classification, clico no botão Change, e aí eu tenho aqui diversos produtos Microsoft. Então nós temos o WSUS fazendo a atualização do Exchange, Forefront, o ISA Server 2004 2006, o Microsoft Codename Max, nós temos aí o System Center, o Data Protection Manager, Office, SQL, o Windows Live, o Small Business, o SBS. Para a plataforma Microsoft Windows nós temos 2000, o Defender 2003, o Vista, o Windows XP 64 e diversos produtos aí envolvidos na solução WSUS. Mais alguns detalhes, nós podemos aplicar o Proxy Service, configuração de proxy, para o nosso WSUS buscar essas atualizações na Microsoft, e o Update Service seria os pontos de sincronização. Então ele vai buscar todas essas atualizações no Microsoft Update. Ok, pessoal? Então essa seria a interface do Windows Server Update Service, trazendo a interface Home, os updates, relatórios e computers. Joia, vamos seguir então na nossa apresentação, seguindo os nossos vídeos. Então, pessoal, como nós acabamos de ver na nossa demo do WSUS, mostra aqui algumas interfaces, só para a gente fazer uma breve revisão de tudo que nós acabamos de ver. Essa é a interface principal do WSUS, né, que nós acabamos de olhar. Essa seria a parte de opções, onde eu tenho lá status updates, computer, a parte de sincronização. Tem a parte de relatórios, essa é a parte de agendamento, onde eu posso estar fazendo os schedules, classificação de produtos. Nessa outra interface é a interface de bem-vindo ao WSUS, mostrando o total de clientes, total de atualizações aprovadas, quantos não foram aprovadas, quantos que eu não consegui atualizar. Nessa outra interface nós temos em relação aos patches disponíveis para poder fazer o deploy. Tá? Então nós temos aqui o status das atualizações, patches cumulativos, quantos foram instalados, quantidade de clients, failed, e por aí vai que nós acabamos de ver na nossa demo. Seguindo, nós temos uma outra ferramenta gratuita da Microsoft, que seria o Windows Defender, onde ele estaria protegendo a sua máquina contra spyware. Então ele detecta e remove spywares já conhecidos no mercado, suspeitos que estejam na sua máquina, ou até mesmo defender spywares real-time. Então essa é uma ferramenta gratuita Microsoft, onde ele também traz alertas em tempo real, tem atualizações periódicas através do Windows Update, e temos também aí agendamentos de scan. Então eu posso também trabalhar com agendamento, com schedule, para poder fazer scan no meu desktop. Então essa é uma ferramenta gratuita Microsoft chamada Windows Defender, onde você tem aí até mesmo diversos benefícios.
como garantir a parte de detecção e até mesmo remoção de arquivos no momento de um scan de arquivos que estejam com spires até mesmo compactados, né? Então, se eu tenho um spire dentro de extensões zip, rar, kb, entre outros, o Windows Defender conseguia inspecionar esses tipos de arquivo. Traz também uma nova interface com botão de scan e remoção, um único clique e tudo ok. Então você tem uma única interface para o Windows Defender, onde você tem uma interface simplificada para você estar administrando facilmente o produto. A parte de atualizações automáticas quanto à definição de malware, engines, suporte também à plataforma 64. Então ele vai aumentar ainda mais a proteção aí do seu desktop, protegendo também a parte do Internet Explorer 6 e 7. Ele traz novas funcionalidades para o Software Explorer, que nós estaremos vendo na nossa demo a seguir. Nessa demo eu vou demonstrar para vocês o uso do Windows Defender, a parte de scan, proteção contra spyware, entre outras features que o produto pode apresentar. Ok, pessoal, aqui nós temos o Windows Defender. Aqui eu estou usando um desktop com o Windows Vista, então no próprio Windows Vista, se a gente digitar Defender, ele já abre para nós essa ferramenta Microsoft contra Spyware. Nós temos aqui, estamos no botão Home, né, na aba Home, nessa tela principal do Windows Defender, ele mostrando o status quando ocorreu o último scan. Foi hoje às 9h37 da manhã, está agendado para ser executado às 2 horas da manhã. O Real Time Protection está ativado e a definição da versão. Então, a última versão criada, né, atualizada, foi no dia 27/4. Tem aqui o botão de scan, clico em scan, ele já começa a fazer o scan, buscando aí spywares dentro do meu próprio desktop. Clico em Stop Scan, né? A gente para o scan nesse exato momento. Então, pessoal, acabei de parar o Full Scan. Agora nós temos um outro modelo, que é o Custom Scan. No Custom Scan, eu posso selecionar uma pasta para a qual eu quero que o Windows Defender verifique. Então, eu estou com a suspeita de um spyware, de repente, naquela pasta, eu posso pedir para que ele faça um Full Scan ou um Quick Scan somente dentro daquela pasta que eu selecionar. Então, eu peguei aqui, por exemplo, a pasta Windows, peço para poder ele ticar, por exemplo, pegar somente a pasta boot e clica no botão OK, ele está executando, agora scan não, ele vai estar executando aí um full scan somente nessa pasta. Vou clicar no botão stop novamente, só para poder a gente paralisar, né, esse full scan, e aí a gente volta navegando aí no Windows Defender. Só mais alguns minutinhos, ele está finalizando. Ok, finalizamos. Ele volta para a nossa interface de scan, vou clicar agora em History, e ele vai trazer todo o histórico de spyware já encontrado nesse desktop. Então, reparem, ele mostra alguns spywares detectados e o que foi feito, se foi permitido o acesso, se não foi, se foi bloqueado. Então, ele mostra diversos softwares aqui, o qual nesse desktop foi permitido e talvez ele tenha considerado como spyware e não era um spyware. Ok? Então, eu tenho aqui na parte também de ferramentas algumas opções, onde eu posso estar agendando o horário que eu quero que seja verificado o meu desktop. Tem aqui a parte de scan, você vai fazer um quick scan ou um full scan, as ações default que ele pode estar tomando, a proteção, se vai ser uma proteção real time, o modo que ele vai estar trabalhando, se ele vai fazer scan, se ele vai estar verificando também add-ons do Internet Explorer, serviços e drivers também do seu desktop. Então você tem todas essas funções para poder estar habilitando no seu Windows Defender. A parte de scan de conteúdo em cima de arquivos, até mesmo arquivos compactados, como nós acabamos de ver na nossa apresentação. A heurística para a parte de detecção de ataque para possíveis ataques ou spywares no modelo de polimorfismo, né? Ele é analisar risco de alterações de códigos desses spyware e ele está podendo se modificar rapidamente e está tentando fazer um novo modelo de ataque. Então, essa seria a interface do nosso Windows Defender. Na última aba aqui nós temos o Help, para poder saber sobre a versão do Windows Defender, ajuda sobre a parte de scan, quick scan, full scan. Então nós temos todo o nosso Windows Defender em detalhes aqui nesse botão Help. Temos também aqui o Check for Updates, pedir para poder baixar a atualização nesse exato momento. E aqui ele também trazer aí nova versão, a versão do Windows Defender. E aqui ele trazer também o exit, seria ele finalizar a interface do Windows Defender, mas mesmo assim o serviço continua ainda em execução. Ok, pessoal,
Continuando, então, aqui eu mostro para vocês uma outra ferramenta Microsoft, que é o MBSA, o Microsoft Baseline Security Analyzer, onde ele vai ajudar a manter as boas configurações do Windows e garante um ciclo de vida para atualizações de patches. Então, o MBSA ele seria muito parecido com o WSUS, né, com o Windows Server Update Service. Só que o WSUS, nós temos um diferencial, como vocês já viram, onde eu tenho todos os patches centralizados, né, e eu posso agendar essas atualizações. Já com o MBSA, eu não tenho essa parte de agendamento. O MBSA, ele pode estar sendo executado dentro do meu ambiente, ele vai rodar em cima desses computadores, ele vai fazer a atualização direto buscando do site Microsoft, ele faz a varredura do seu ambiente, retorna para o MBSA tudo que ele encontrou em relação à atualização e te mostra isso em report. Então, te mostra isso em modelo de relatório. Então, qual o diferencial do MBSA para o WSUS? O WSUS, como eu estava comentando com vocês, ele faz a varredura no ambiente, verifica quais máquinas precisam de atualização, quais não precisam. Eu tenho os patches já guardados na minha base e eu posso pedir para o WSUS fazer o deploy, fazer a implementação. Já no MBSA, não. Sim, ele conversa com o site Microsoft, porém ele não baixa as atualizações. Eu consigo com o MBSA fazer uma varredura no ambiente, sabendo quais patches precisam ser instalados, mas eu não consigo fazer o deploy. Então, ou seja, com o MBSA, essa ferramenta Microsoft no modelo mais slim do WSUS, ele está 100% sincronizado com o site da Microsoft, vê as atualizações que estão disponíveis. Ele baixa esse arquivinho XML, então ele tem um histórico, que é o mssecure.xml, onde ele vai verificar a assinatura digital. Aí ele vai partir para um scan dentro do seu ambiente, buscando a parte de componentes aplicativos, e ele vai te trazer um relatório mostrando o que precisa ser atualizado ou não. Tá, então ele mostra aqui, por exemplo, nessa interface, nós temos aí a atualização de Windows Security, atualização relacionada a IIS. Então, no primeiro módulo aí, o Windows Security Update, vocês podem observar que no relatório ele trouxe para nós 14 atualizações precisam ser feitas. Então, comparando o que a Microsoft já publicou com o que você precisa fazer, então aí você tem 14 atualizações críticas para poder ser feita em um determinado ponto. E aí você tem que fazer essa atualização através do Microsoft Update ou até mesmo através de um WSUS, ferramenta gratuita Microsoft, como nós vimos no começo da apresentação, e ele partir fazendo essa atualização de um único ponto. Então, a ideia do MBSA é ele realmente fazer essa varredura. Se hoje eu questionar quantos patches faltam ser instalados, você tem um ambiente com 50 máquinas, 100 máquinas ou 25 máquinas, que seja, eu questionar, existem todos os patches atualizados, seu ambiente está atualizado, todos os patches foram aplicados, e eu não tenho retorno disso, até mesmo não tenho um relatório. Então, com o MBSA, a ideia é essa, ele fazer uma varredura no ambiente e te trazer, ó, de todas as máquinas que você tem no seu ambiente, faltam 14 patches para X máquina, mais um patch para outra máquina, mais um patch para mais uma máquina. Ele te dá a relação de desktops ou servidores que precisam ser atualizados de acordo com os patches que a Microsoft já lançou. E aí você pode utilizar o WSUS ou qualquer outra ferramenta para fazer essas atualizações. Nessa demo eu vou demonstrar a vocês o uso do MBSA, Microsoft Baseline Security Analyzer, essa ferramenta Microsoft, qual vai estar fornecendo maior flexibilidade quanto à parte de controle de patches e atualizações Microsoft. Ok, pessoal, essa é a interface do Microsoft Baseline Security Analyzer. Nós temos aqui uma interface de bem-vindo ao produto. Então, o MBSA hoje ele roda em máquinas com Windows 2003, XP, 2000, Windows Vista, e eu posso fazer diversos tipos de scan. Um scan desse computador, um scan na rede, scan por IP. Então, vem aqui Scan Computer, ele mostra Computer Name, nós temos aqui IP address, posso estar especificando um range de IP, o nome do nosso relatório, pegando essas variáveis que se encontram aqui embaixo. Então, lá nós temos o percentual D, seria um domain, computer, nós temos o data and time, IP, o que ele vai estar checando nesse computador ou no range, checando a parte de vulnerabilidades administrativas do Windows, a questão de senhas fortes, cheque para a parte de IS quanto a vulnerabilidades, cheque para SQL, então ele vai estar verificando também atualizações de segurança, entre outros. Então eu posso clicar aqui no botão de Start Scan, ele começa a fazer um scan no meu desktop. Okay? Tem um outro modelo de scan,
que é o scan para mais de um computador. Então aqui eu poderia estar especificando até mesmo um domínio. E para poder fazer um scan de um domínio, eu vou precisar de uma senha administrativa, porque o Microsoft Baseline Security Analyze não se trata de uma ferramenta intrusiva. Então eu posso fazer esse scan ou por um domínio ou por range de máquinas do meu ambiente e o tipo de checking, o tipo de verificação que ele vai estar fazendo dentro do meu ambiente. Então esse, pessoal, seria a ferramenta, o Microsoft Baseline Security Analyze. Depois ele vai trazer um relatório para vocês, onde vocês poderão ver a questão de segurança. Então nós teremos aí alguns gráficos mostrando como se encontra a parte de atualização de patches da sua plataforma, do seu ambiente. O MSAT, pessoal, o MSAT é uma outra ferramenta Microsoft chamada Microsoft Security Assessment Tool, onde ele te traz um questionário aplicado a parceiros de negócio, ou até mesmo a clientes, onde você tem uma seção para fazer um levantamento de processos de níveis de risco. Ele vai fazer um Risk Assessment no ambiente seu, no ambiente do seu cliente, no ambiente do seu parceiro que seja, e você vai ter um questionário para poder estar aprimorando, para poder estar melhorando em relação a esses níveis de risco que a empresa pode estar, de repente, expondo. Então você tem essa ferramenta que é o Microsoft Security Assessment Tool, no modelo de um questionário, você vai estar respondendo, e ele vai te dar no final um relatório mostrando como se comporta aquela empresa, como se comporta a sua empresa em relação à segurança. Então o MSAT, o Microsoft Security Assessment Tool, é essa ferramenta onde ele vai estar te fornecendo a possibilidade de você fazer um Risk Assessment relacionado à segurança. Estarei demonstrando para vocês agora o MSAT, o Microsoft Security Assessment Tool, essa ferramenta Microsoft para você fazer Risk Assessment em seu ambiente. Ok, aqui nós temos então o Microsoft Security Assessment Tool, o MSAT, né, o MSAT, essa ferramenta para você utilizar ela para fazer um Risk Assessment na sua empresa. Então aqui eu posso até criar um profile, posso trabalhar e gerenciar profiles. Então para iniciar eu vou criar um novo profile, né? Um novo perfil, vou colocar o nome desse perfil de Microsoft, clico no botão OK, e aqui ele começa o questionário. Então eu tenho diversos tipos de questionário, questionário relacionado a informações básicas, a infraestrutura, aplicações, operacional, pessoas e em relação ao seu ambiente. Então, company name, posso colocar o nome da minha companhia, Microsoft. Aí ele pergunta quanto à questão de número de desktops e laptops que eu tenho na minha empresa. Eu vou respondendo a todos esses questionários. Então eu coloco que minha empresa, por exemplo, possui mais de 500 desktops. Clico em Next. Ele vai fazendo diversas perguntas e no final ele te mostra um relatório. Então até mesmo esse MSAT, o Risk Assessment que você for fazer no ambiente, ele leva em torno de 1h30 a 2 horas para você terminar todos esses questionários. Mas você pode fazer ele pontualmente e depois ir atualizando. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu só tenho acesso ao pessoal de infraestrutura. Eu quero saber sobre como se encontra a segurança da infraestrutura. Então, aqui nós temos questionário voltados a perguntas relacionadas à infraestrutura. Então, aqui são ao todo 50 perguntas, onde vocês vão ter questões relacionadas à infraestrutura. De repente, eu tenho só disponível para responder as questões relacionadas à aplicação ou operacional, ou até mesmo conversar sobre pessoas. Então, considerar aí quantos recursos você tem de tecnologia hoje dentro do seu ambiente, perguntando se você possui algum MCP, MCSE dentro da empresa, por aí vai. São mais questões relacionadas a pessoas da sua empresa. Então, você pode responder, por exemplo, nesse exato momento, eu só tenho disponibilidade para responder informações básicas, sem problema. Responde o questionário quanto à questão de informações básicas. Depois, numa segunda rodada, numa segunda vez, você pode voltar na empresa, você pode implementar isso na sua empresa e fazer agora as questões relacionadas à infraestrutura ou aplicações. Então, o questionário como um todo levaria em torno de 1h30 a 2 horas no máximo a responder todas essas questões. E no final, ele estará te mostrando um relatório, e até mesmo aqui no botão de ajuda, no Help, nós temos aí a metodologia, temos um botão para poder estar auxiliando o uso do MSAT. Essa interface já está localizada também em português. Então aqui mais falando sobre o REP do produto. No final ele te exibe um relatório. Nesse relatório, você consegue inclusive
saber qual o nível de maturidade que a sua empresa se encontra, né? Se ela precisa, de repente, melhorar mais na parte básica, se, de repente, a parte de segurança das aplicações está ok, a operacional também, mas a infraestrutura ainda se encontra com algum problema. E esse questionário aqui, existem diversas empresas envolvidas, então não é um questionário, vamos dizer assim, Microsoft, nós temos aqui Ziff Davis, por exemplo, nós temos até mesmo diversas empresas, né, envolvidas no desenvolvimento dessa ferramenta. Então esse questionário vai permitir com que você tenha um self-assessment de segurança na sua empresa. Então ele fazer esse Risk Self-Assessment, né, esse Microsoft Security Assessment Tool, te ajudar a fazer essa parte de segurança na sua empresa e no final você ter um relatório e conseguir visualizar. Tem aqui alteração de linguagem, então essas são todos os idiomas permitidos, né, e publicados, né, já localizados. Então tem aqui russo, sueco, chinês, francês, italiano, japonês. Então eu posso alterar para qualquer um desses tipos de idioma. E eu consigo também gerenciar esses profiles. Então clicando em Manage Profiles, eu tenho aqui dois profiles, um já chamado Microsoft e outro Sul. Posso copiar esse profile, clicando no botão Copy, ele copia, por exemplo, o profile Microsoft, e eu posso estar replicando e criando por um novo, vou chamar ele de MSAT, Microsoft Security Assessment Tool, fazendo uma cópia do profile Microsoft para esse outro profile. Posso estar editando o profile, de repente, acabamos de responder somente as questões relacionadas a base, que eu volto lá no profile, agora vou responder as relacionadas à infraestrutura. Clique em Next e por aí vai. E vamos respondendo todo o questionário. Então, eu posso gerenciar, voltar a editar e no final ele me exibir um relatório relacionado àquele profile. Então, posso estar gerenciando esses assessment. Então, eu tenho aqui Manage Assessment. Posso criar um novo assessment também. E aí, vamos editar aqui, colocar um novo nome, chamando de Microsoft 01. E eu vou estar editando todos esses assessment. Então aqui nós temos um acesso mais em detalhes, mostrando na parte de infraestrutura, perimetral, aplicações, operacional. Então eu posso estar editando os questionários, tá? Então eu posso criar um assessment diferenciado. E temos também aí a questão dos relatórios. Então ao término, Manage Profiles, posso simplesmente selecionar um desses MSAT e pedir para que ele me exibe um relatório. Então eu posso pedir para que ele faça a geração desse report. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa seria a interface do MSAT, né, no modelo de relatórios. Então aqui eu trago aqui o Microsoft Security Assessment Tool, e aqui eu trago para vocês uma interface com os relatórios que ele pode estar demonstrando para vocês. Então vocês, de acordo com o questionário que nós vimos na nossa demo, teremos aí infraestrutura, aplicativos, operacional, pessoal. Então o que eu preciso melhorar? Ele mostra os gráficos na própria ferramenta, hoje já localizada, né? Nós temos uma ferramenta em português, essa é uma das grandes dificuldades hoje no mercado, você conseguir uma ferramenta para fazer o Risk Assessment que esteja localizado, né? Que te traga esses reports, que te traga esses relatórios em português. E o Microsoft Security Assessment Tool é uma ferramenta localizada, trazendo essas partes de relatórios também em português e fazer a interpretação desses gráficos, até mesmo no próprio help da ferramenta, né, no próprio ajuda, ele te traz como se faz um entendimento, uma interpretação desses gráficos. A atualização também da parte de antivírus, então manter o seu parque de antivírus atualizado é crucial para a segurança do seu computador, da sua rede, né? Além de todas essas ferramentas Microsoft que ela pode estar ofertando gratuitamente para você implementar no seu ambiente, você deve buscar as atualizações aí do modo dinâmico, a fim de você ter o seu parque de antivírus sempre atualizado. Então você escolher sempre soluções com esse tipo de suporte. Ok, pessoal? Então não esqueça, segue a URL de ferramentas gratuitas Microsoft, então microsoft.com/technet/security/tools. Vocês estarão caindo direto na interface Microsoft quanto a ferramentas gratuitas. Segue também alguns links, alguns sites interessantes, como o Microsoft TechNet. Então, microsoft.com/brasil/technet, vocês podem estar acessando, onde estarão encontrando diversas ferramentas, webcasts e entre outros, para você implementar no seu ambiente.
Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e que essa informação seja útil no seu dia a dia. Muito obrigado.